Imagina você viajando pelo mundo, cruzando oceanos, conhecendo culturas incríveis e de repente descobrindo que o prato típico daquele lugar pode ser a sua última refeição. Calma, respira. Não precisa cancelar a passagem ainda. Hoje, no Planeta Curioso, a gente vai provar que turismo gastronômico pode ser delicioso, educativo e, digamos, ligeiramente perigoso. Vem comigo conhecer as 10 comidas mais bizarras e perigosas do planeta Terra, e eu já adianto, o primeiro lugar guarda um suspense que vai fazer você mastigar devagar até o fim. Prontos? Mochila nas costas, guardanapo no colo e... Dona Lucy, a senhora teria coragem? Em 10º lugar, Sannakji, Coreia do Sul. Seul, ruas vibrantes, neon por todo lado, K-pop no ar, e na mesa, o Sannakji, polvo servido vivo, cortadinho, ainda se mexendo como se estivesse ensaiando um breakdance submarino. A tradição vem de muito tempo, de comunidades pesqueiras que valorizavam a frescura máxima do mar. O perigo? Mesmo cortados, os tentáculos mantêm reflexos, as ventosas podem grudar na garganta. É tipo experimentar gastronomia e jiu-jitsu ao mesmo tempo. Preço? Em moeda local, costuma sair por cerca de 50 mil won sul-coreanos, convertendo para a moeda brasileira fica por volta de R$200. E aí, viajante, você encarava? Dona Lucy, a senhora deixaria um polvo te dar um abraço interno? Eu passaria o molho de gergelim só para disfarçar o medo. Em 9º lugar, Fesik, Egito. Lá no Egito, entre pirâmides e o rio Nilo, a primavera é celebrada com o Fesik, peixe da família da tainha, seco ao sol e fermentado, uma tradição que remonta aos tempos faraônicos. O perigo? Se o processo não for perfeito, o peixe pode desenvolver toxinas perigosas. É o tipo de prato em que a margem de erro é do tamanho de um grão de sal, só que o sal aqui não perdoa. Preço? Em moeda local, costuma custar algo como 400 libras egípcias o quilo, convertendo para a moeda brasileira dá aproximadamente R$80. Turismo raiz, experiência cultural e uma dose de coragem. Ou você fica no falafel e finge que nem viu, né? Em 8º lugar, aqui, Jamaica. Praias, reggae, clima alto astral e uma fruta que é o orgulho nacional. O aqui. Chegou ao Caribe no período colonial e virou par perfeito do famoso aqui com peixe salgado. O perigo? Se colhido verde, o aqui contém hipoglicinas, toxinas que podem causar desde enjoo violento até algo bem mais sério. O segredo é deixar a fruta abrir sozinha na árvore. Só então a polpa comestível aparece. Preço? Em moeda local, fica em cerca de $1.200 jamaicanos o quilo. Em reais, isso dá por volta de R$40. É barato, é típico, é lindo, mas, por favor, só madurinho. Nada de transformar sobremesa em suspense existencial. Atenção, amantes de queijo. Em 7º lugar, Casu Marzu, Itália, Sardenha. Na Ilha da Sardenha, o Casu Marzu é uma lenda viva, literalmente. É um queijo de ovelha que fermenta com a ajuda de larvas. Elas mastigam a gordura, deixam a massa cremosa e, quando o queijo chega à mesa, os bichinhos costumam estar, digamos, ativos. O perigo? Além do fator nojo nível máximo, há risco de contaminação se a iguaria não for manipulada com extremo cuidado. Ah, e as larvas saltam. Se bobear, salta para o seu olho. Virou experiência imersiva. Preço? Em moeda local, no mercado paralelo, falamos de cerca de €200 o quilo, convertendo para a moeda brasileira perto de R$1.000. Dona Lucy, isso não é só queijo. É um parque temático de proteína. Em 6º lugar, rã venenosa tradicional, Peru, Amazônia. Em regiões amazônicas, práticas tradicionais falam de rãs de pele tóxica, cujo preparo exige técnica e cautela para retirar as toxinas antes do consumo. É saber ancestral, passado de geração em geração, e não é prato de restaurante turístico, é cultura local, com todo respeito e responsabilidade. Bem, o perigo? Um deslize no preparo e... a natureza lembra quem manda. Preço? Em moeda local, um exemplar pode sair por cerca de 20 soles peruanos. Convertendo para a moeda brasileira, isso dá aproximadamente R$25. Baratinho, mas aqui barato não rima com tranquilo. Se for para provar, que seja com guia, contexto e segurança, e talvez com um amuleto.
Tá curtindo essa aventura gastronômica? Então segura firme, porque daqui pra frente a coisa fica séria. Se você chegou até aqui, respira fundo. Vem aí o top 5, os pratos que transformam coragem em sobremesa. O primeiro lugar vai te surpreender de um jeito que talvez mude sua relação com os hashis e com a vida. Bora? Em quinto lugar, Blood Clams, os mariscos de sangue, China. Nas mesas da costa chinesa, os Blood Clams chamam atenção porque, ao abrir a concha, sai um líquido vermelho carregado de hemoglobina, daí o apelido. O perigo? Se colhidos ou preparados sem controle rígido, podem trazer bactérias e vírus nada amigáveis. É o tipo de marisco que você só confia se a origem for irretocável. Preço? Em moeda local, uma porção pode ficar em cerca de 200 yuans chineses, convertendo para a moeda brasileira, em torno de R$120. Delícia do mar com tempero de roleta, só se for em lugar sério, certificado e bem recomendado. Em quarto lugar, ortiguilas, anêmonas do mar fritas, Espanha, Andaluzia. No sul da Espanha, a costa andaluza transforma anêmonas do mar em petisco crocante. Por fora, fritura sequinha. Por dentro, sabor intenso de maresia. O perigo? E noite nada turística com a sua nova melhor amiga, a pia do hotel. Manuseio inadequado pode render intoxicação. Preço? Em moeda local sai algo como 40 euros a porção, em reais por volta de R$200. É um choque cultural delicioso, contanto que a cozinha seja impecável. Em terceiro lugar, Hakkarl, tubarão fermentado, Islândia. Paisagem lunar, geysers e Hakkarl. Os islandeses pegaram o tubarão da Groenlândia, que cru é tóxico, e inventaram um método de fermentação e secagem que neutraliza a ameaça. Seguro? Sim, quando bem feito. Fácil de comer? Não. O aroma lembra amônia. O paladar é um teste de bravura. É como se a gastronomia te encarasse e perguntasse: vai arregar? Preço? Em moeda local, uma porção pequena costuma custar algo como 2.000 coroas islandesas, convertendo para a moeda brasileira dá aproximadamente R$90. Gourmetização do sofrimento? Talvez. Memória inesquecível? Com certeza. Em segundo lugar, Kiviak. Foca com pássaros fermentados, Groenlândia. Nas comunidades inuites, tradição é sobrevivência. O kiviak é um método antigo. Recheia-se uma foca com dezenas ou centenas de pássaros pequenos inteiros e deixa-se fermentar por meses, selado contra o ar. O perigo? Se o processo falhar, dá ruim. Bactérias perigosas podem se multiplicar. É cultura, é contexto, é clima extremo, não é prato de curiosidade sem guia. Preço? Não é item de restaurante. Numa estimativa cultural, um preparo poderia representar cerca de 700 coroas dinamarquesas, convertendo para a moeda brasileira perto de R$500. É o tipo de experiência que você respeita antes de romantizar. Tradição primeiro, turismo depois. Atenção, viajante curioso, um corte errado e o jantar vira lenda. Respira. Em primeiro lugar, fugu. O Japão lapidou o fugu ao longo de mais de 2.000 anos. Em um passo, chegamos ao primeiro lugar. O peixe-balão é símbolo de refinamento, coragem e confiança absoluta no chefe. O perigo? O peixe carrega tetrodotoxina, uma neurotoxina extremamente potente. Uma quantidade mínima pode paralisar e levar à morte. Não existe antídoto. Por isso, só chefes licenciados podem preparar o fugu. É treinamento de anos, prova rígida, mão firme, foco total. Preço? Em moeda local, um jantar completo costuma sair por volta de 30.000 ienes japoneses. Convertendo para a moeda brasileira, isso dá aproximadamente R$1.200. É luxo, é tradição, é adrenalina culinária. Dona Lucy, a senhora arriscaria? Porque aqui a sobremesa é uma história épica, contada apenas por quem mastiga devagar e confia no mestre. E então, explorador de sabores, qual desses pratos você teria coragem de encarar? Você iria de polvo dançarino na Coreia, queijo com larvas na Sardenha, mariscos de sangue na China? Ou seguraria a mão do chefe no Japão e confiaria no corte do fugu? Conta pra gente nos comentários qual prato você provaria e qual você nem com passaporte carimbado provaria. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Planeta Curioso a gente transforma a viagem em história, cultura em risada e comida em aventura.